Então, nosso primeiro exemplo é o seguinte. A gente tem a seguinte equação. Y, duas linhas, menos 8y' mais 16y igual a e na 4x sobre x ao quadrado. Já percebam o seguinte, o lado esquerdo, coeficientes constantes. Até aí, ok. Mas será que a gente poderia aplicar coeficiente a determinar? Não, porque o que está acompanhando o e na 4x aqui não é um polinômio. É uma função racional aqui de que é 1 sobre x ao quadrado, isso não é polinômio. Então a gente já não pode usar o método dos coeficientes a determinar. O que nos resta aqui é usar a variação de parâmetros agora. A gente pode fazer isso. Então, para isso a gente precisa das duas soluções da homogênea associada. Então a gente descarta esse cara, fica igual a zero, a gente obtém o nosso polinômio característico, supondo a nossa solução e na ax e tudo mais, lambda x. E agora, como a gente está fazendo por variação dos parâmetros, prestar muita atenção. O y duas linhas tem 1 como coeficiente, então é isso que tem que ser. Se tivesse outra coisa além de 1, a gente teria que dividir toda a equação por ele. Como é 1, podemos continuar. Então é menos 8 lambda mais 16 igual a 0. Daqui, lambda igual ao quê? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2a. Então, 64 menos 64 vai dar 0. A gente vai ficar com 8 sobre 2. Isso é 4. Notem que 4 aqui vai ser de multiplicidade 2. Então, como a gente viu na aula sobre equações homogêneas, a nossa y1 vai ser e na 4x. E como a outra solução não pode ser a mesma aqui, a gente tem multiplicidade maior, então tem que ser x e na 4x. Essas aqui são as nossas duas soluções da homogênea associada. Então, como a gente faz agora para resolver por variação dos parâmetros? Bom, de novo, o coeficiente ali é 1, então a gente vai ter que resolver aquele sistema. Primeiro a gente supõe yp de x igual a u de x, só por clareza, vezes y1 mais v de x y2. Só que a gente tem y1 e y2. Então isso é u vezes e na 4x mais v vezes x e na 4x. Qual é o nosso sistema que a gente tem que resolver? Bom, é u' y1, que é e na 4x, mais v' y2, que é x e na 4x, igual a 0. E depois u' y1', então deriva esse cara, vai ser 4e na 4x, mais v' vezes a derivada dessa função aqui. Então, por regra do produto, aqui fica 1, vou deixar tudo em evidência, mais 4x vezes e na 4x. Isso tem que ser igual à nossa solução, ao nosso termo não homogêneo aqui, que é e na 4x sobre x ao quadrado. A gente pode começar aqui por 1. A gente pode, a partir disso, isolar u' ou v' e daí substituir um deles aqui, resolver a integral correspondente e depois resolver para u ou v. Como fica? Bom, vamos resolver isso aqui primeiro. Supondo que a gente escolha isolar u'. Então, por isso aqui, por 1, a gente tem que u' vezes e na 4x. Bom, primeiro de tudo, e na 4x é fator comum, aqui é 0, então a gente pode simplesmente riscar isso aqui, a gente pode dividir tudo por e na 4x. Então esse e na 4x aqui já cai fora do nosso pensamento aqui. Então u' é igual a menos x v'. Essa é a nossa primeira condição. Então a gente pode usar
isso em 2. Percebam que aqui, de novo, e na 4x está em todos os termos. Então a gente divide tudo por e na 4x e isso aqui vira 1. Então aqui fica 1 sobre x ao quadrado. Então, tendo essa condição número 1, a gente pode aplicar ela nessa outra condição aqui. Só que, novamente, a gente pode dividir tudo por e na 4x e aqui fica 1. Daí o que a gente fica? Por 2, a gente tem que 4 u' mais 1 mais 4x v' é igual a, bom, u' por 1 é igual a menos xv'. Então isso aqui vai ser menos 4x v' mais 1 mais 4x v'. E menos 4x v' mais 4x v', isso aqui vai dar zero. Esses dois termos se cancelam. Então a gente fica só com v'. E isso aqui é igual a 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado. Então, daqui a gente já sabe que v' é 1 sobre x ao quadrado. Mas a gente tem que obter v daqui. Então, para obter v, a gente integra 1 sobre x quadrado dx, e isso é menos 1 sobre x. As constantes não são importantes aqui, a gente quer só descobrir as funções de x mesmo, as constantes depois deixar de lado. Porque elas vão ser multiplicadas aqui, então vai ficar uma constante vezes as homogêneas ali, soluções da homogênea, então vai dar tudo zero quando a gente colocar na solução geral. Então v é menos 1 sobre x. Só que a gente tem que descobrir u também. Então, voltando para 1, u' é igual a menos x vezes v', que é 1 sobre x ao quadrado. Então isso é 1 sobre x ao quadrado, e isso é menos 1 sobre x. Portanto, u é igual a integral de menos 1 sobre x. E como a gente, nessas divisões por x, tem que supor x diferente de zero, e por aqui a gente vê que ou a gente trata de x menor que zero ou x maior do que zero para r de x ser contínuo, a gente supõe aqui, por simplicidade, que x é maior do que zero. Então aqui seria menos ln do módulo de x, só que eu vou dizer que é ln de x, porque x está sendo suposto maior do que zero. Vou até deixar isso escrito aqui. Então, ok, u é menos ln de x, e a constante a gente desconsidera. Então, yp de x é quem? U vezes e na 4x. Mas quem é u? Menos ln de x. Então é menos ln de x, que multiplica e na 4x. E quem é v? V é menos 1 sobre x, que multiplica x e na 4x. Então isso é menos 1 sobre x, x e na 4x. Só que isso aqui vai ser simplesmente ln de x, e na 4x, menos e na 4x. Só que percebam bem, a nossa solução geral, qual é? É C1, agora a combinação linear das soluções da homogênea. Então é C1 e na 4x mais C2x e na 4x mais a particular. Então, menos, eu vou passar o e na x para o outro lado só, e na 4x ln de x, menos e na 4x. Só que e na 4x, aqui já aparece, ele é a solução da homogênea associada. Então a gente pode agrupar isso, fica C1 menos 1 e na 4x, e C1 menos 1 uma constante arbitrária também. Então a gente só agrega esse cara nesse de cima. Então, no fim das contas, y de x vai ser igual a C1 e na 4x mais C2x e na 4x menos e na 4x ln de x. E essa aqui
é a nossa solução geral que a gente obteve através de variação dos parâmetros. Percebam que, se não fosse por isso, a gente não poderia aplicar coeficientes a determinar, por causa desse 1 sobre x². E aqui a gente obteve a nossa solução. Então vamos ver só mais um exemplo para deixar as coisas bem claras aqui.